Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. O nosso objeto de estudo de hoje será a parábola dos dois filhos, narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Antes de tudo, devemos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que por meios virtuais, sem a presença física, e pedimos inspiração do mais alto para que possamos compreender este ensinamento do Cristo e para que possamos modificar, pouco a pouco, a nossa forma de agir com a inspiração do Mestre. Que assim seja. Primeiramente, rememoremos que Jesus, não apenas pela sua vista espiritual, que lhe permitia penetrar os pensamentos dos seus interlocutores, mas também pelo seu profundo entendimento da psique humana, era capaz de conhecer as reais necessidades dos indivíduos com quem dialogava. Assim, o Mestre podia propiciar o ensinamento necessário à realidade daqueles com quem travava contato. Muitas vezes, respondendo a questionamentos formulados, utilizando a forma indireta, por meio de parábolas e utilizando elementos simples do cotidiano do povo da época como símbolos para as suas inesquecíveis lições. Como relembra Joana de Ângeles no capítulo 3 do livro Jesus e Atualidade, o Mestre utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho, a semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Na passagem que estudaremos, a situação não é diferente. Antes de entrarmos propriamente na parábola, é relevante explicitar o contexto da lição ministrada, presente ainda no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Jesus, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, após a expulsão dos vendilhões do templo e após a lição da figueira estéril, sem entrarmos em maiores pormenores, estava ensinando no templo quando foi interpelado pelo sumo sacerdote e pelos anciãos do povo, que queriam saber com que autoridade o mestre atuava e quem lhe tinha dado tal autoridade. Jesus, então, também lhes propôs o seguinte questionamento: o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? Aqueles com quem Jesus dialogava se viram, então, numa situação bem difícil, pois, se dissessem que o batismo de João Batista era do céu, ou seja, de Deus, eles entrariam em contradição, pois os sumos sacerdotes e os anciãos do povo não acreditaram em João Batista. Por outro lado, se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, então eles poderiam ter problemas com o povo, que acreditava que João Batista era um profeta. Então, os interlocutores do Mestre, de forma hipócrita, responderam: não sabemos. Jesus, entendendo que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo não estavam verdadeiramente interessados em obter esclarecimento, respondeu, então, que não diria com que autoridade procedia, e após contou a parábola mencionada. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta, ele disse: Não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dizem: o primeiro. Jesus lhes diz: Amém vos digo, o mesmo que em verdade vos digo, que os publicanos, coletores de impostos, e as prostitutas
vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, pois, vendo isso, não vos arrependestes depois, para crerem nele. O que Jesus pretendia dizer com esta parábola? Quem é o Senhor da vinha e quem são os filhos? Para que possamos compreender adequadamente o ensino de Jesus, devemos recordar que os saduceus constituíam uma seita de judeus da época, formada por homens de influência política e que cuidavam do templo. Apesar de acreditarem na existência de Deus, os saduceus não criam na existência de uma vida espiritual. Por conseguinte, para eles, todas as recompensas do Criador deveriam ser relativas à vida terrestre. Ainda é importante mencionar outra seita existente na época, os fariseus que, em geral, realizavam grandes discussões da lei, às vezes por motivos de menor importância, e eram muito ligados a práticas exteriores, sem grande preocupação com a melhoria de si mesmos. Tinham muito conhecimento, mas não faziam verdadeiramente o bem. Ambas as seitas, deste modo, estavam ligadas à fé, mas sem verdadeiras obras. Não é por outro motivo que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 6, Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Esta parábola, claramente, está dirigida àqueles que, muitas vezes, tinham grande conhecimento das Escrituras e poderiam até ter grande prestígio na sociedade judaica, mas que não transformavam este conhecimento em ações voltadas para o benefício dos seus semelhantes. Eram como a figueira estéril, por apresentarem folhagem exuberante, ou seja, a aparência da verdadeira fé, de bons sentimentos, mas não produziam verdadeiros frutos de amor e bondade. Deste modo, é possível observar que na parábola o Pai é Deus, a vinha é o mundo, cada local deste orbe onde exercemos a nossa atividade, e os filhos são exemplos de dois tipos de atitude que os homens podem ter diante do Criador. O primeiro filho é aquele que, inicialmente, vive uma vida de desvios morais e de apego às paixões, mas que, depois, se cansa deste tipo de existência e acaba por descobrir o tesouro escondido. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Buscando, então, aproximar-se de Deus pela transformação moral e pela prática do bem. Já o segundo filho, como é possível observar do exposto anteriormente, é aquele que tem um grande conhecimento religioso e pode ser muito bem visto pelo que sabe e pela posição que ocupa, mas tem a virtude apenas nos lábios, não no coração. Não exercita verdadeira ação no bem. Excelente comentário sobre a parábola foi feito por Joana de Ângeles, no capítulo 8 da obra Jesus e Atualidade. Defrontamos, nessa experiência, a ação e a promessa, o fato e a intenção. A ação deve predominar porque é resultante do dever. Para ela, não se tornam necessárias palavras melífluas, doces como mel, ou confortadoras, mas sim a decisão para realizá-la corretamente. Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender, a fim de melhor atuar. Ou seja, não bastam apenas a fé e belas palavras saindo da boca daquele que diz crer, mas deve haver a ação, a realização concreta no bem. Lembrando mais uma vez a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26, na qual foi dito que a fé sem obras é morta. Não é por outro motivo que a doutrina espírita explicita que, fora da caridade, não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Retomando a ideia do primeiro filho, é de se compreender que, à época de Jesus,
Era inconcebível que um descendente dissesse não a seu pai, pois, se o fizesse, poderia até ser deserdado e excluído da comunidade em que vivia. Assim, segundo o expositor espírita Arthur Valladares, um dos aspectos interessantes desta parábola é justamente mostrar o amor incondicional de Deus, amor este desconhecido até então. O Criador permite que digamos não para Ele e escolhamos caminhos diversos dos prescritos por suas leis para que possamos aprender, com a nossa experiência, a seguir o caminho correto. Por óbvio, aquele que procede mal está sujeito às consequências das suas ações. Aprendemos com a resposta da questão 984 do Livro dos Espíritos que não há uma só infração às leis de Deus que não acarrete tais consequências. Todavia, aprendemos com a doutrina espírita que o Criador corrige, amando, pois não estabelece punições eternas e permite que, em várias encarnações, o indivíduo passe pelas expiações e provas que são oportunidades de reajuste com a lei e meios de ação para o progresso. Portanto, as consequências dos males se fazem sentir até que haja a melhoria do espírito culpado. Allan Kardec, em Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, item 13º. Consequentemente, sempre é possível que, mesmo após uma vida de falhas morais, nós possamos nos aproximar de novo de Deus, do mesmo modo que o filho pródigo que retornou para o seu pai. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. No mesmo contexto, podemos lembrar também da parábola da ovelha perdida, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 10 a 14. Em Mateus, capítulo 21, versículo 29, a menção ao fato de o filho ter se arrependido de haver dito não para o pai. Neste âmbito, é importante elucidar que o arrependimento é tão relevante que a sua eficácia não se restringe à vida corporal. O desencarnado sofre, no plano espiritual, as consequências dos maus procederes da vida corpórea. E pode arrepender-se e desejar reparar suas faltas, e assim poderá ser socorrido e ajudado a preparar nova existência. Neste sentido, as palavras de Allan Kardec, no capítulo 6, do item 12, da obra O Céu e o Inferno. O pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus, e mesmo o maior culpado pode receber esta graça. Quanto a isto, não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas, se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Por que a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim? Circunscritas a um dado tempo, a bondade e a misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Vemos, na passagem acima, uma argumentação de Allan Kardec contrária à doutrina das penas eternas. O codificador, ciente da infinita bondade de Deus, como questão 13 do Livro dos Espíritos, demonstrou que a ideia de punições sem fim é incompatível com tal atributo do Criador e evidenciou ainda, no capítulo 7 do livro citado, que o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Código Penal da Vida Futura, item 17º. Pelos motivos expostos,
Jesus se dirigia, muitas vezes, às pessoas que eram consideradas de má vida segundo os conceitos da época, o que fazia com que o Cristo, muitas vezes, fosse criticado pelos doutores da lei judaica. Quando houve questionamento sobre por que ele procedia de tal forma, respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Ou seja, eram as pessoas mais simples, muitas vezes fustigadas pelos seus próprios erros e pelos sofrimentos da vida, que estavam mais habilitadas a compreender os ensinos do Cristo, ao contrário daqueles que consideravam gozar de boa posição na vida e não necessitar de consolações. O exemplo mais notável de primeira filha, segundo a acepção da parábola, encontra-se, certamente, no próprio Evangelho. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, que vivia dos favores dos homens, interessou-se em saber mais sobre aquele amor que o Cristo pregava após tê-lo ouvido pela primeira vez. Então, tomou uma barca em direção a Cafarnaum, onde encontrou com Jesus na casa de Simão Pedro. Um momento muito emocionante do diálogo nos foi trazido pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 20 do livro Boa Nova. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu, bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te do caminho, porque escutaste a boa nova do reino, e Deus abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A partir daquele momento, Maria de Magdala decidiu renunciar a todos os prazeres da sua vida pregressa. Após ter visto a aparição de Jesus, ela ficou, por algum tempo, com os demais discípulos, que tentavam reviver o passado às margens do Tiberíades. Quando os 2 últimos discípulos partiram do local, em serviço da Boa Nova, Maria de Magdala pediu para ir com eles, mas eles não concordaram, pois não confiavam em Maria pelos seus erros pretéritos. Assim, ela resistiu a todas as propostas menos dignas e trabalhou pela sua sobrevivência nas cidades de Magdala e Dalmanuta. Em certa ocasião, foi a Dalmanuta um grupo de portadores do mal de Hansen, doença à época chamada lepra, que queria obter informes sobre Jesus de Nazaré, mas todas as portas se fechavam para eles. Maria de Magdala então os reuniu e lhes transmitiu as palavras do Evangelho, enchendo aqueles sofredores de inefável alegria. Porém, os doentes foram expulsos da cidade e Maria, por ter percebido o grande efeito que os conceitos evangélicos tinham causado nos irmãos hansenianos, seguiu com eles para Jerusalém. O grupo foi conduzido ao Vale dos Leprosos, onde Madalena penetrou com espontaneidade do coração. E continuou o seu trabalho consolador, segundo as belas palavras de Humberto de Campos. Dali em diante, todas as tardes,
a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Passado algum tempo, apareceram algumas manchas na pele de Maria de Magdala, características da hanseníase. Ela sentiu que o fim da sua jornada terrena estava próximo e resolveu dirigir-se a Éfeso para encontrar antigas afeições. Quando, depois de inúmeras dificuldades, se aproximou da cidade, seu corpo não conseguia mais caminhar. Foi recolhida por uma modesta família de cristãos e, após longos dias de padecimentos, finalmente desencarnou e viu o Mestre Jesus, que lhe disse: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Detalhamos, até aqui, mais a situação do primeiro filho, daquele que, num primeiro momento, diz não para o pai, mas que, depois de se arrepender, vai trabalhar na sua vinha, ou seja, daquele que, após uma vida de enganos, resolve se reaproximar de Deus e tentar realizar ações para cumprir suas leis. Do que concerne ao segundo filho, são cabíveis os seguintes questionamentos. Como está a nossa relação com Deus e com as questões religiosas? O que estamos fazendo com os conhecimentos doutrinários que estamos obtendo? Estamos produzindo frutos do bem com o conhecimento adquirido? Profundamente esclarecedora sobre tais questões é a mensagem de Emmanuel no capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima por meio de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Para nossa reflexão. Após a leitura da mensagem, damos por encerrados os nossos estudos, pedindo permissão a Jesus e aos bons espíritos. Que fluidos salutares da espiritualidade superior possam vir até nós
e nos ajudar a curar os males físicos, psíquicos e morais. Que assim seja.